Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 30 de março de 2026, 6 horas, horário de Brasília. A Ucrânia queima terminais petrolíferos da Rússia. Neste vídeo nós vamos revelar a precisão cirúrgica de drones ucranianos cada vez mais aperfeiçoados que estão paralisando a economia de guerra de Vladimir Putin. O Serviço de Segurança da Ucrânia desferiu golpes fatais contra o terminal novamente, na data de ontem, no terminal de Ust-Luga e refinarias estratégicas, provando que a tecnologia e a coragem ucraniana superam a força bruta russa. Vocês vejam uma coisa, Ust-Luga foi bombardeada entre as duas últimas semanas, na semana anterior e na semana passada e na anterior, 4 vezes. E iniciando essa semana, ontem era domingo, eles bombardearam mais uma vez para ver se... E isso causou um desespero, um pânico no Kremlin. O ditador e sua máfia, encastelada naquele Kremlin, ficaram muito bravos e estavam muito preocupados. De fato, gerou um desespero por causa da economia, porque o que eles imaginavam mandar mais para o exterior, depois que o presidente americano abriu essa oportunidade para eles, vai demorar para acontecer ou talvez não aconteça. Provavelmente não vai acontecer. A Rússia chegou num ponto de estrangulamento econômico crítico, de ruptura. Isso eu analiso no vídeo das 16 horas e, de fato, talvez a guerra se aproxime do fim por causa disso. Não sei o que o ditador da Rússia, obcecado com essa guerra, obcecado em destruir a Ucrânia, vai fazer. Mas, de fato, ele está num ponto de não retorno na economia como ela está hoje, né? Vamos ver isso no vídeo das 16 horas. E esse vídeo, tem outros assuntos muito importantes, né? Assista até o fim, você vai entender como a inteligência ucraniana está redesenhando o mapa do conflito. Peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe um like, compartilhe este conteúdo com outras pessoas. É um conteúdo que mostra a soberania da Ucrânia, a luta pela soberania da Ucrânia, e deixe o seu comentário, né, sobre essa guerra, sobre o que está acontecendo, sobre a superioridade tática e estratégica da Ucrânia. E não esqueçam sempre, o like é muito importante, né, bem como compartilhar com suas redes sociais e fazer os comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. O cenário da guerra moderna acaba de ser reescrito pela audácia e competência tecnológica do Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU. Pela segunda vez em um curto intervalo de apenas uma semana, os drones de longo alcance operados pelos guerreiros do Centro de Operações Especiais Alfa atingiram o coração logístico da Rússia no Mar Báltico. O terminal petrolífero de Ust-Luga, um pilar fundamental e um dos maiores da Rússia para a economia russa e para o financiamento da invasão criminosa da Rússia na Ucrânia, foi envolto em chamas e foi destruído. Este porto não é apenas um ponto de exportação, mas a veia jugular por onde escoa o petróleo utilizado pela frota sombria de Moscou, ou seja, da frota paralela, a frota criminosa, que é usada para contornar sanções internacionais. A precisão dos drones ucranianos demonstra que não há mais lugar seguro para a infraestrutura energética. Para a infraestrutura energética russa, mas mesmo a milhares de quilômetros da linha de frente, o ataque realizado na noite de 29, ontem foi 29, 28 eu noticiei o outro ataque, o último da semana passada, que seria da noite anterior. Então, ontem, dia 29, não foi um evento isolado, mas parte de uma campanha sistemática de asfixia econômica contra a Rússia. Fontes oficiais do SBU confirmaram que os danos são graves e que a infraestrutura foi neutralizada em definitivo, impedindo que o combustível alimente a máquina de guerra do Putin. Mas o combustível alimentou, de fato, o incêndio, a queimação que aconteceu lá naquele local.
A superioridade ucraniana se manifesta na capacidade de coordenar múltiplas unidades, incluindo a inteligência de defesa, as forças de operações especiais e os serviços da guarda de fronteiras. Porque enquanto a Rússia tenta se defender com sistemas obsoletos, a Ucrânia inova, utiliza a inovação dos sistemas não tripulados para golpear onde mais dói, no bolso, né? É no petróleo que eles ganham dinheiro, no bolso dos russos, do governo russo, não dos russos, que os russos, coitados, que nem em muitos países, né, ou talvez em todos os países, o povo é usado e enganado, né? Além de Ust-Luga, o porto de Primorsk também sentiu novamente o peso da retaliação ucraniana, com ataques de armazenamento explodindo em chamas que podiam ser vistas a quilômetros de distância novamente. Então, você veja, nos últimos, vamos dizer, 2, 3 semanas, a Ucrânia lascou lenha em cima desses dois terminais petrolíferos, né? E para destruir mesmo. E se ela sentir, eu tenho certeza que tem ainda algum resquício, o que estão tentando reerguê-lo novamente, esses portos, eles vão atacar novamente. É o que eu acho, assim, fico admirado que a Rússia não deslocou, não melhorou nenhuma defesa aérea, ou seja, a Ucrânia está entrando e saindo de lá e fazendo baile, né? Está pintando o set e está destruindo, porque foi em sequência isso, né? Eles não se flagraram que poderia ser atacado de novo. É que agora a Ucrânia tem mísseis e drones em muita quantidade, então ela pode se dar a esse luxo. E eles nunca imaginaram isso. Com esse exército primitivo, com esses governantes primitivos que a Rússia tem, não vai nunca ser uma superpotência como nunca foi. E a mensagem ucraniana é clara: cada gota de petróleo russo exportada será um alvo em potencial enquanto a ocupação persistir. Simultaneamente, a cidade russa de Tangarog, isso aqui eu achei surreal, né? Mas aconteceu muitas vezes. Ela é localizada no sul e estrategicamente próxima ao Mar de Azov. Ela viveu momentos de puro caos e pânico. Começaram de explosões massivas, né? E os moradores locais pensaram, ucranianos atacando, né? E descreveram um ataque de drones mais intenso desde o início do conflito ali naquela região. Tinha mísseis também, né? A defesa aérea russa, embora acionada, praticamente não fez nada, não conseguiu deter essa incursão, tentou. Resultou em impactos diretos em instalações que dão suporte ao esforço militar do Kremlin, porque é muito próximo da Ucrânia, ali o Mar de Azov, né? A outra margem do Mar de Azov ali é a Ucrânia. E o governador da região de Rostov, Yuri Slyusar, admitiu que a destruição no solo é muito significativa. Expôs a vulnerabilidade das cidades russas diante da nova realidade da guerra, né? Ele declarou isso dizendo que os ucranianos atacaram, mas a eficácia ucraniana não para por aí, né? O que aconteceu? Foram vistos um míssil russo, ele atingiu um prédio com civis ali, eles erraram o alvo, né? E um míssil e drones também que destruíram as instalações, que eram alvo, que seriam instalações petrolíferas. E aí foram ver, eram russos, e aí todo mundo com a boca, ninguém mais podia falar. Foi um ataque errado, mas um ataque maciço. Inclusive no prédio houve vítimas, mas só que agora eles não informam mais, né? Calaram a boca nessa localidade de Tangarov, né? E a eficácia ucraniana também, mudando agora, ela atacou a refinaria de Slavnev-Yanos na cidade de Yaroslav novamente. Outra vez ela já atacou essa cidade, que é um polo industrial lá na realidade. Essas refinarias não são isoladas, né? Que fica no coração da Rússia, longe. Essa refinaria está entre as 5 maiores do país, com capacidade de processamento superior a 15 milhões de toneladas de petróleo por ano. Ao atingir tal gigante industrial, a Ucrânia não apenas reduziu a oferta de combustível para os tanques russos, mas golpeou o PIB da Federação Russa de forma devastadora. A inteligência ucraniana, sob a liderança do presidente Volodymyr Zelensky, também alerta o mundo para a perigosa aliança entre a Rússia e Irã. Informações de satélite coletadas pela Rússia sobre instalações dos Estados Unidos e de aliados do Golfo estão sendo compartilhadas com Teherã para facilitar ataques.
Zelensky, tendo conhecimento disso, recebeu esse monitoramento, denunciou essa atitude dos russos que monitoraram a base aérea Príncipe Sultan na Arábia Saudita e a base de Incirlik na Turquia, servindo como reconhecimento para agressões iranianas. E o Irã fez um ataque, então, ali na Arábia Saudita, na base aérea Príncipe Sultan, onde tinha um Boeing E-3 Sentry norte-americano, e ali a Arábia Saudita, avaliado em R$1,5 bilhão de reais, e aí eles atingiram esse aparelho, essa aeronave americana. E isso é um reflexo direto desta coordenação maligna do Kremlin, né, do ditador da Rússia, Vladimir Putin. O olho no céu dos Estados Unidos da América foi reduzido a destroços, que ele na realidade é um avião radar, um avião moderno, provando que a Rússia está exportando seu caos para além das fronteiras ucranianas para desestabilizar o Ocidente. A Ucrânia, ao combater a Rússia, está, na verdade, protegendo toda a infraestrutura global contra essa rede de terrorismo global. Estatal da Rússia. E eu pergunto, como é que fica agora, Trump? Não ouvi nenhuma declaração dele. Talvez aconteça agora, enquanto esse vídeo estiver passando, né? Depois que eu fizer o vídeo, mas não ouvi, né? O levantamento de sanções contra a Rússia é um erro fatal, que permite o financiamento contínuo destas operações de inteligência contra as democracias. A superioridade tática ucraniana é a única barreira real que impede essa agressão, que ela se expanda ainda mais pelo continente europeu e pelo Oriente Médio. Para concluir, a Ucrânia prova, dia após dia, que a tecnologia e a estratégia superam o tamanho do arsenal dos russos. Ao paralisar terminais petrolíferos, parece que agora Ust-Luga e Primorsk vai ser indefinitivo, mas se alguma coisa notarem, alguma movimentação, os ucranianos vão voltar lá. O governo da Ucrânia demonstra uma superioridade moral e tática que é inquestionável. O mundo deve reconhecer que a segurança global depende da vitória ucraniana, pois a derrota de Putin em solo ucraniano é o fim da rede de inteligência que ameaça o Ocidente. E a Ucrânia resiste, ataca e prevalece. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês para inscreverem-se no canal, aqui vocês viram a verdade. Eu peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.